presidente, senhores deputados, eu inicio a minha fala com uma matéria que acabou de ser divulgada pela Agência Estado. A atividade econômica de fevereiro tem o pior resultado desde 2005. Foi atualizada agora às 9h06, eu já estava com o meu pronunciamento pronto e estava aqui no plenário. O índice de atividade econômica do Banco Central recuou 0,52% em fevereiro em relação ao mês anterior, após registrar alta de 1,43% em janeiro ante a dezembro, dado revisado. Na série, com ajuste sazonal, de acordo com dados divulgados na manhã desta sexta-feira pelo Banco Central. Diz ainda a matéria que a queda de 0,52% do índice em fevereiro em relação ao mês anterior é o maior recuo para esse mês do ano desde fevereiro de 2005. Senhores deputados, nessa semana, deputado Onofre, nós tivemos a oportunidade de votarmos a medida provisória 594, que permite ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, injetar na economia brasileira mais 85 bilhões de reais. E esta casa aprovou uma emenda que quero aqui reafirmar, deputada Mauri, peço que a presidente não vete, porque essa emenda está destinando 40% destes valores, que são 34 bilhões de reais, para a pequena, micro e média empresa brasileira. E são nessas empresas que nós vamos fazer com que o país consiga avançar. Não dá apenas para nós destinarmos financiamentos com juros baixos para grandes empresas. Estamos vendo aí empresas que na Bolsa, aquilo que, imagine um trabalhador, ou vou citar aqui a minha mãe, que vendeu um bem após o falecimento do meu pai e parte daquele dinheirinho dela foi para a Bolsa de Valores. Minha mãe vive exatamente da pensão que ficou do pai. E a Bolsa de Valores vai caindo, as ações. E nós estamos vendo uma grande empresa brasileira, de um grande empresário, a cada dia minguar. Elas já estão valendo R$ 1,99. O mesmo que a compra de um pequeno objeto no mercado, ações que estavam mais de R$ 19,00, estão a menos de R$ 1,99. Então, e receberam recurso do BNDES. E muito dinheiro, muitos milhões de reais. Então, eu quero aqui dizer, deputado Onofre, que acredito que a presidente não vai vetar esta emenda aprovada pelo conjunto de parlamentares, porque está uma vergonha. Nós nos esforçamos aqui na casa, conseguimos deliberar e aprovar várias emendas, e quando a medida provisória vai para a sanção presidencial, vem o veto. E nós, lamentavelmente, discutimos muito a situação dos vetos, porque precisávamos derrubar os vetos dos royalties do petróleo. E nos silenciamos. Eu já pedi um levantamento à assessoria da casa para saber exatamente quantos vetos nós deixamos de apreciar após a decisão do Supremo. Porque enquanto nós precisávamos derrubar os vetos dos royalties do petróleo, era um momento sim e outro também, que dessa tribuna, vários de nós nos pronunciávamos com relação à importância de apreciarmos os vetos. Passou isso? Não falamos mais. Na semana passada, eu tive a triste surpresa de saber que aquela emenda aprovada por todos nós, foi por unanimidade, deputado Onofre, que nós aprovamos os 4% para o PRONON e PRONAS. PRONON é o Programa de Atendimento às Pessoas com Câncer, que nós sabemos a dificuldade de acesso que temos no país, e as pessoas, os programas da pessoa com deficiência, como também o senhor citou aqui, o deputado Eduardo Barbosa, que é um dos baluartes nossos, e com certeza a sua emenda vai engrandecer o projeto de lei dele. Foi vetado. Mas eu sou da cultura, gente. E na cultura pode ser até 6%. Para financiar o quê? Grandes eventos, grandes shows musicais.
grandes apresentações artísticas país afora. Claro que é importante. Claro que é importante, sem dúvida nenhuma, a cultura nesse país. Eu não sou só da frente, eu agora vou participar da Comissão Permanente de Cultura. E vou continuar defendendo a cultura. Mas preciso, não posso me furtar de defender a saúde, que é o meu segmento, que eu sei exatamente aonde estão as grandes dificuldades e os grandes gargalos desse país. Esse veto precisa vir aqui para o plenário. Nós precisamos apreciar esse veto, porque nós não vamos dar conta de dar acesso aos pacientes com câncer em 60 dias. Então, senhores, quando a gente vê a nossa economia em dificuldade, por outro lado, nós vemos o governo, através do BNDES, injetando recursos financeiros na nossa economia, e assertivamente esta Casa aprovou esta emenda de minha autoria, garantindo, para concluir, senhor presidente, esses recursos financeiros para a pequena, micro e média empresa. Por quê? Porque é ela que representa 20% do nosso PIB. É ela que é responsável por 60% dos 94 milhões de trabalhadores. 60%, repito, é ela que emprega, sim, a grande maioria da massa trabalhadora deste país. Portanto, senhores, quero aqui reafirmar, tomara que nem esta emenda que foi aprovada nesta Casa, nem as demais que são importantes para a economia brasileira e para a gente avançar nos programas sociais desse país, continuem tendo veto presidencial. Muito obrigada, senhor presidente.